porque em termos geopolíticos também, você falou do dólar. E o Putin, há pouco tempo, quando o Banco Central da Rússia falou, vamos banir as criptomoedas, ele falou, alto lá, que talvez seja interessante pra gente, temos uma vantagem energética, e seria uma maneira de liquidar operações sem depender do dólar, o ouro é uma maneira disso, esse vínculo que eles têm com a China, onde já transacionam através da moeda chinesa, já é uma maneira, e se outros países começarem a fazer isso, você tira a demanda pelo dólar, ele pode deixar de ser a moeda global, e para os americanos é muito cômodo ter o dólar como moeda global, porque basta criar mais dólar para pagar a conta das operações bilionárias e trilionárias que eles fazem hoje em dia. Ó, eu quero só falar desse negócio do dólar, porque eu gravei 2 aulas geopolítica do dólar, 1 e 2. E assim, não é essa situação com a Rússia e nem com a China que faz o dólar perder a sua hegemonia, o seu papel de moeda internacional. Por quê? Para começar, ao longo da história das moedas, né, quando a gente tem uma moeda que preenche esse papel de moeda do mundo, você tem um centro financeiro e uma economia financeira extremamente aberta. Se não tiver o dólar, nós precisamos de um substituto. E nós não temos. A moeda russa não é, e a chinesa nem de perto. O nível de controle de entrada e saída de capital, de transação, de fluxo da moeda chinesa, não satisfaz o papel de moeda internacional. Nós precisaríamos ter outra, e nós não temos outra. Nessa situação, por mais que eu concorde com o Oliver quando ele fala que nós estamos num momento de transição do mundo unipolar, quando se fala de poder, eu arriscaria dizer que na questão monetária, financeira, o mundo unipolar permanece extremamente consolidado. Seriam uma sucessão de fatores como esse, com China e Rússia, durante muitos anos, para você quebrar a hegemonia do dólar ainda. Então, na parte do dólar, eu diria que nós não vamos ver isso. Claro, são coisas que abalam, tem que ser uma sucessão, mas está longe. Mas é o início, né? Mas é que, assim, a gente está discutindo, tem muita gente falando isso desde 2000. Sim. Ah, não, agora acabou. Aí veio 2008. Não, agora já foi. Agora não sei o quê. E assim, mas não chega nem perto. Cada vez que nós temos uma crise, qual é o refúgio seguro? O dólar. O dólar. Mais do que o ouro. E tem mais um ponto sobre isso, né? Porque os americanos criaram muitos dólares, né? Então o dólar vai perder força contra as outras moedas no mundo. Ele está caindo contra o real agora, mas está subindo contra o dólar index, que é uma cesta formada por euro, iene, libra. Você tem lá o franco suíço, a coroa sueca, né? O dólar canadense está subindo contra essas. E o ponto é que, por exemplo, eu como um empresário, eu vejo lá que os Estados Unidos estão com juros zero e que o dólar está caro em relação ao real. E eu vejo aqui no Brasil juros muito altos, né? E pensar, o real vai valorizar contra o dólar no longo prazo. Se eu for fazer dívida, eu prefiro pegar dinheiro lá, pegando o dólar caro, pagando poucos juros, para quando pagar o dólar barato, né? E é muito mais barato pegar crédito lá do que aqui. Só que não sou só eu pensando isso, eu não sou genial. É o mundo todo pensando isso. Sim. Então, eu aumento a demanda pelo dólar, né? E para pagar a dívida em dólar, vou ter que ter dólar depois. Então, a gente saiu de 2008 dependendo mais do dólar do que antes, no final das contas. E, na verdade, porque tudo isso, porque a economia mundial, o comércio mundial, internacional, funciona como uma moeda. Sim. O dólar. Você vende em dólar e você compra em dólar. Você quer receber em dólar. Você não quer receber numa moeda exótica, estranha, que não tem valor, que é instável. E que não é todo mundo que aceita. Que você vai ter que trocar por dólar depois. Isso. Então as transações econômicas são feitas nessa moeda. E você não consegue quebrar isso. Tem um problema de incumbência. Uma vez que você já está ali, tem um círculo virtuoso que para você quebrar, você tem que fazer todo mundo quebrar junto e parar de usar aquela moeda. Isso é muito difícil. Eu também acho que, além disso, a China hoje, acho que nem gostaria que sua moeda fosse, concordo. Porque tem mudanças econômicas que precisam ser feitas o governo chinês também teria que abrir mão de muitos mecanismos que utiliza hoje para controlar sua moeda e, portanto, ter um controle muito maior sobre sua economia que o governo americano não tem, né? Então, acho que até... Eu lembro muito bem que no contexto da crise de 2008, em Pequim, havia banqueiros começando a falar esse é o momento da gente, né, da nossa moeda substituir o dólar, desafiar o dólar, mas aí também havia o lado mais nacionalista dizendo, olha, a gente está numa fase de muita instabilidade econômica, a gente precisa ainda controlar.
Mas eu acho que eu concordo que são sucessões rápidas, vários eventos inusitados que precisam ocorrer, mas estamos entrando numa fase de maior volatilidade geopolítica também. Se você me pergunta, eu acho que daqui a 10 anos o dólar ainda será essa moeda, mas fato é que a partir Você acha que será ainda? Em 10 anos? Sim. Eu concordo com Também, essa avaliação. Eu acho que nem tem um projeto chinês hoje. Isso. Isso é uma coisa lá na frente, assim, um conforto também de não ter que assumir tanta Ou seja, responsabilidade. do ponto de vista monetário, se é que a gente pudesse Sim. fazer esse recorte, o dólar é Por enquanto, unipolar. sim. Nós temos no mundo monetário unipolar ainda. Sim, Segue hegemônico. porém, eu acho que questões como sanções amplas contra a Rússia, uma profunda crise política dentro dos Estados Unidos, uma ruptura econômica entre os Estados Unidos e a China em função, por exemplo, de Taiwan. Tudo isso pode, né? Você estava falando agora mais cedo entre esse cenário de guerras paralelas. Aí eu acho que tem que ver o que acontece. Só para fazer esse ponto, assim, além de dizer, eu acho que o Biden ainda não está senil, eu acho que ele vai se candidatar de novo, eu acho que pode haver um Trump contra Biden lá na frente. Os dois estão com mais de 70 anos, né? Pois é. Mas Mas havia... o Trump é duro. Bota duro o na pijama, queda. pessoal, pelo amor de Deus, cara. Mas havia até momentos de alta, vamos dizer, tensão geopolítica quando o presidente americano já estava perdendo a razão no final da presidência de Reagan. Foi os assessores que conduziam aí os negócios. Então, acho que nem se fosse o caso, seria tão preocupante assim.